dizimada. E aí então você vai ver que o Senhor ele vai desejar esse rei Nabucodonosor, porque o reino dele estava crescendo demais. A Babilônia se tornou um dos maiores impérios do mundo, maior do que o Império Romano, hein? Se você estudar o tamanho do poder que o reino da Babilônia conquistou, tanto que em Apocalipse, todo reino muito poderoso é conhecido como o reino de Babilônia. Foi um reino estrondoroso sobre a terra. Então ele precisava pegar homens, alistar pessoas capazes de outras nações, para trabalhar com eles, homens sábios, para governar basicamente a terra. Basicamente a terra. Todo o Oriente Médio nem se fala. Está entendendo? Diga amém. Estou tentando ser calmo, porque essas partes da explicação do texto, elas são delicadas. Então é por isso que eles vão atrás de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque esse império vai crescendo e conquistando tanto, que eles precisam de homens capazes, poderosos, para cuidar dessa demanda gigantesca. Quando esse convite é feito para esses jovens, a Bíblia diz que o rei, ele pede o seguinte, que durante 3 anos, esses jovens fossem alimentados com o manjar do rei, com o vinho do rei, suas bebidas e especiarias. E num prazo de 3 anos, eles viessem então diante do rei para servir no reino da Babilônia. Diz a palavra do Senhor que entre eles havia estes jovens, e o Daniel, ele vai dizer o seguinte, como foi lido aqui, ele assentou no coração dele, não se contaminar. Então ele vai propor isso. De que maneira? Diz a Bíblia que Deus acha graça nesse sentimento que está no coração de Daniel, porque é um sentimento de Deus. E ele disse aos chefes do eunuco no verso 10, eu tenho medo, quando essa proposta é feita para o chefe dos eunucos, Daniel fala para ele o seguinte, preste atenção, eu não quero me contaminar, eu gostaria de não comer, ele chama de ração, a comida que o rei vai entregar aos homens que ele separou, porque são manjares, irmãos, oferecido aos ídolos. Toda a comida babilônica, ela era comidas oferecida aos seus deuses, e depois comida pela população. Nós não pegamos o alimento nosso e consagramos a Deus dando graça. Jesus não pegou o pão, não deu graça e os peixes, nós adoramos e consagramos a Deus. Irmão, pelo amor de Deus, não coma sem dar graça a Deus pelo alimento. Dê graça a Deus, dê a Ele a honra por essa alimentação, dê a Ele essa devoção do teu alimento. E aí então ele vai comer, e ele fala, não, eu não quero, porque essas comidas são oferecidas aos ídolos. Na comunhão que houve entre os irmãos em Atos dos Apóstolos, os apóstolos, para saber o que permaneceria da lei, nos dias nosso atual, ele diz o seguinte, olha, chegamos a um consenso em oração, que as coisas que a gente não vai fazer hoje é comer sangue, chouriço é pecado, carne que foi sufocada, e as comidas oferecidas aos ídolos, dessas nós não vamos comer. O sangue, para que os irmãos entendam sobre isso, é tido por Deus como a vida do ser humano. Uma vez que a gente come o sangue, a gente está violando uma coisa que Deus deixou para nós até os dias de hoje. Posso te explicar melhor pessoalmente depois, se os irmãos tiverem dúvida em relação a isso.
Daniel então fala: não vou comer, não posso, porque essa comida está contaminada. Olha como é que ele chama essa comida, de uma comida contaminada. Quando ele informa isso ao chefe dos eunucos, ele fala: olha, medroso, eu não posso fazer isso, tenho muito medo. Jamais, é algo que eu não posso fazer. Por quê? Vai passar-se os dias, olha isso, e a aparência, escute isso por favor, essa parte é importante, eu preciso, por favor, se vocês deixarem de fazer o que é errado para nós, mas na visão deles era o certo, se vocês deixarem de fazer isso, vocês vão ficar mais fracos, o rosto de vocês vai ficar mais triste. Assim eu vou arriscar a minha cabeça, não vou fazer isso não, porque se vocês deixarem de fazer, olha isso, o que é a conduta nossa aqui legal desse mundo nosso babilônico, vocês vão enfraquecer. Tá bom. Daniel então disse ao dispenseiro, a gente entende aqui que não é o eunuco, é aquele que vinha servir a comida, o dispenseiro, trabalhava com a dispensa, o cozinheiro, não o eunuco medroso que não quis atender, o dispenseiro. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, guarda essa palavra, 10 dias, fazendo que nos dê dos legumes e a comer, fazendo que se nos dê legumes a comer e água para beber. É só isso que a gente quer, água e legumes. Então vocês vão ver a nossa aparência. Se nesse tempo nós estivermos bem, os outros, no decorrer dos 3 anos, você continua nos dando essa comida, nós não queremos nos contaminar. E aí, ele então aceita fazer isso. Ele diz o seguinte: você não precisa esperar os 3 anos, porque eles estavam com medo. 10 dias, não deu certo, você pode então nos dar então a comida normal. E a Bíblia diz que o fim dos 10 dias, o semblante deles estavam melhores. Olha que coisa linda. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. De sorte que o dispenseiro, verso 16, tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Coisa boa, né? E aqui então, a Bíblia diz que esses 4 jovens, eles agora recebem de Deus conhecimento e inteligência, em todas as letras e sabedoria. E a Daniel, Deus dá ainda mais, dá a eles sonhos. No fim desse tempo, eles são apresentados ao rei. E a imagem que o rei tem deles é que eles foram achados com uma aparência ainda melhor. Foram achados outros. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre a qual o rei lhe fez perguntas, os achou, olha esse verso 20, 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. Amém, Jesus? Então os irmãos entenderam aqui esse final. Quando eles então se apresentam diante do rei, o rei faz um interrogatório. Irmãos, as respostas deles são melhores do que os magos e os astrólogos. Eles sabem muito mais, porque Deus havia acrescentado a eles 10 vezes mais. Então eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, para o ano de 2025. Nós estamos agora no mês de junho. Guarde isso que Deus vai falar no teu coração. Primeira coisa, quero colocar aqui alguma coisa que Deus falou comigo.
Deus entregou o rei Jeoaquim e Judá na mão do inimigo, para juízo, porque Deus estava triste com o comportamento do seu povo. Os irmãos já sabem disso. Essa invasão é permitida por Deus. No entanto, Deus guarda Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu digo algo para vocês aqui, diante de uma palavra que Deus plantou no meu coração. Não se assombre, não tenha medo, não se preocupe com o juízo que às vezes Deus permite sobre uma nação, sobre o nosso país. Às vezes Deus pode ser que não esteja se agradando do nosso governo. Talvez, como a gente falou aqui, há uma alta do dólar, há algumas adversidades que assolam a nossa nação. Porém, no entanto, todavia, o seu povo, os seus servos e servas fiel, Deus preservará e guardará em tempos de crise. Você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Deus vai preservar sua família, sua casa, seus filhos. Você não tenha medo, não se dobre, permaneçam fiel a Deus, porque Deus, Ele vai preservar a minha vida, a sua vida e a nossa casa. Ele não tem falado isso para nós. Carcereiro, não faça mal com a tua vida. Carcereiro, não se joga nessa espada. Deus, através da sua vida, vai salvar a tua família. Vocês se lembram disso? É interessante que naquele texto, Paulo e Silas olham para aquele carcereiro e dizem: não te faça mal, porque nós estamos aqui. E eu pego ainda aquela palavra para dizer para você assim, ó. Você está passando luta, está em uma adversidade, às vezes até o teu redor parece que não é aquela companhia que preenche a tua dor e o teu medo. Como Paulo disse para aquele carcereiro, o Senhor te diz: não tenha medo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus está do teu lado. Então você precisa, olha, você vai viver esse ano. Em alguns momentos você pode ouvir falar de demissão, você pode ouvir falar de uma série de coisas e rumores que às vezes são lançados através da mídia, catástrofe, etc. Deus mesmo, quando vai trazer juízo sobre uma nação, Ele poupa os seus servos e as suas servas. Amém, Jesus? Por isso, no verso de número 4 é só um conselho. Diz a Bíblia que Ele manda ir atrás de jovens que não houvesse defeito, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras, na língua dos caldeus, na língua dos babilônicos. Esses homens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, irmãos, é que às vezes a gente precisa entrar em um detalhe, como a gente às vezes precisou passear ali no Isaac. Esses jovens foram deportados e os seus pais não estavam com eles. Esses jovens, eles tinham condições de escolherem se revoltarem com a dor, porque agora eles estavam sendo deportados e estavam longe da sua paternidade. Talvez os seus pais na invasão tivessem até sido mortos, mas tudo que eles receberam da parte de Deus e conservaram isso, eles preservaram e permaneceram fiel até
até no meio da adversidade. Por isso que às vezes, não podemos generalizar, mas às vezes dentro de uma família pobre, um sai para roubar, o outro sai para ser pai de família. E não depende da criação, depende do caráter. Depende do caráter. Eu estava assistindo algo com a minha esposa, e eu estava dizendo para ela, eu falei, olha amor, o rapaz pegou dinheiro com agiota, o rapaz estourou cartões de crédito, o rapaz pegava dinheiro da mãe dele escondido, o rapaz era espancado na rua porque às vezes devia, foi espancado em um momento, porque um desses agiotas o encontrou, o rapaz estava perturbado, aí você vai ver a mãe dele com uma roupinha simples, trabalhando de diarista, já uma senhora, a mãe dele vivendo com umas panelas simples, uma geladeira simples, e é por isso que eu digo para os irmãos, que quando você ama a simplicidade, você sofre menos. Só que aquela mulher deitava em paz, acordava em paz, e comia a sua comida em paz. Tome muito cuidado de querer ter muito, tome muito cuidado de querer apresentar muito, porque às vezes nós temos exemplos dentro da nossa família, de pessoas que vivem tão simples, mas têm paz, e a paz não tem valor, a paz é caríssima, a paz é fortuna imensurável, que às vezes no seu travesseiro você pode não ter, porque quis um carro na hora errada, uma casa na hora errada, um desejo na hora errada, um passeio na hora errada. Viva simples, porque a simplicidade traz paz, a simplicidade traz paz. Mas esses jovens, no verso de número 4, além disso, eles eram conhecedores e sábios. Sabe, irmãos, escute o que Deus vai falar aqui comigo e com você. Seja eu um jovem de 12, 15 anos, seja você um senhor e uma senhora honrado aqui dentro da igreja, continue se aplicando em conhecer a Deus. Continue se aplicando em aperfeiçoar sabedoria diante de Deus, porque em tempos difíceis, os sábios, aqueles que guardam seu coração na palavra, aqueles que aprendem da palavra de Deus e tomam conhecimento em Deus, serão guardados, não serão enganados e serão preservados. Pedro, a segunda epístola de Pedro, no seu capítulo 3, verso de número 18 diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer, o conhecimento de Deus na tua vida. Quantas vezes o diabo vem tentar aqui, como ele fez com Jesus no meio da luta no deserto. E o que Jesus tinha? Jesus não tinha a soberania de ser filho de Deus, não foi ser filho de Deus que fez Jesus vencer Satanás, foi ter conhecimento da palavra de Deus, foi saber, Deus falou assim, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus ela vem falando assim, ou como Deus usou esses dias o irmão Rafael para dizer, tome nota e se lembre, que mesmo diante das vozes desse mundo, a voz de Deus é que vai prevalecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Verso 8, e aqui eu já estou me encaminhando para o fim. A Bíblia diz que Daniel propôs, aqui está propôs, assentou, olha que lindo, ele assentou, a palavra assentar significa alicerçou, eu vi uma outra tradução que diz cimentou,
concretizou. Em seu coração não se contaminar. E é interessante, irmãos, porque no verso de número 10, o chefe do eunuco vai afirmar dizendo: vocês não vão vencer se vocês não aceitarem comer dessa comida contaminada. Vocês não vão vencer. E aí o Daniel fala: não, eu já decidi que custe a minha vida, eu vou ser fiel a Deus e não vou me contaminar com as coisas que são oferecidas a demônios. Eu não vou me debruçar ao pecado. Eu estava vendo as praias agora, o nosso litoral de Santos, tem um nome agora chamado norovírus, é isso? Acho que é norovírus, que causou até uma morte, está causando está causando muitos males, aquela água que está contaminada. Nós tivemos o Covid-19, sabemos os males que ele causou. E eu quero dizer para você uma coisa: o pecado contamina, mas pior do que todos esses vírus, o pecado mata. Paulo, orientando a igreja, ele disse: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que Daniel, ele coloca no seu coração não se contaminar. Eu não vou aceitar que o pecado, esse vírus maldito, toque em mim. E queridos, já o eunuco disse o seguinte: olha, você só sobrevive aqui se comer o que é consagrado aos ídolos. E durante o ano de 2025, esses dias nós estávamos vendo o assunto sobre Pix, se vai ser taxado ou não, no imposto de renda. Aí, estão esclarecendo, dizendo que não, na verdade eles estão vendo se ali não está havendo sonegação. O valor que eu ganho não está acima do movimento que eu faço na minha conta Pix. Se está dentro daquilo que eu ganho, está ok, está declarado. Mas nós somos levados, irmãos, e talvez ainda esse ano, e muitas vezes em nossas vidas, a viver esse sonegamento, e não somente o sonegamento. Quantas vezes nós somos taxados, a ser levados a ser contaminados pelo pecado. Olha, se você não agir assim, você não sobrevive. Se você não fizer assim, você vai ser mandado embora. Se você continuar com o namoro do jeito que você está namorando, ela vai se interessar por outro, ou ele por outra. Porque outras moças não seguram como você segura, se guarda. Jovem, outros rapazes avançam mais do que você, que está privando disso. Essa moça, ela vai te deixar. Desse jeito você não sobrevive. Desse jeito você não desperta o interesse em tantas outras áreas, como eu disse, às vezes no cristianismo. Pastor Wellington, com essas rédeas, a igreja vai esvaziar. Dessa maneira, não tem como. Você precisa abrir um pouquinho para o pecado. O certo é ser um pouco mais aberto, ter a visão um pouco mais ampliada. Meu irmão, mas o que o Daniel propôs no seu coração junto com seus amigos eu não aceito nada que viole a palavra de Deus. Porque quem vai me sustentar, quem vai me honrar, e se não me honrar, eu irei à morte por isso, mas não farei, é Deus. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Porque às vezes no decorrer do ano,
Deus está vindo com a campanha te abençoando, e uma bobagem que você faz, uma violação antes do casamento, uma sonegação de imposto, uma proposta que não é decente, que não é bíblica, um projeto espiritual que não é dentro dos padrões de Deus, uma conversa familiar para se tomar proveito. Isso tudo, querido, vai no final barrar às vezes uma ação de Deus que está encaminhando a tua vida para uma grande vitória. Por isso, deita no seu coração, assenta isso, propõe no seu coração, alicerça no seu coração, não se contaminar. Você entendeu isso? Diga glória a Deus. Tá bom, e agora eu fecho. Escute isso, por favor. Diz a palavra de Deus que ele pede 10 dias, verso 12. Experimenta, peço-te aos teus servos. Vocês estão escutando eu? Amém, Jesus? Peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê só legumes e água para beber. Legume para comer, água para comer, beber. Então, veja, diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. Conforme vires e te hajas com os teus servos. E ele veio nisso, e ele conveio nisso, e o experimentou 10 dias. Quantos dias ele pede para abdicar? 10. Eu vou ser fiel 10 dias. E aí você nota como que a gente vai estar. Diz a Bíblia que no verso 17, ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Que coisa extraordinária. Mas a Daniel, que é o personagem que nós estamos tratando aqui, deu entendimento em toda a visão e sonhos. Verso de número 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos. Eu orei a Deus para ver se eu poderia te falar isso, até que Deus assentou no meu coração isso. E palavra de Deus, irmãos, é fé. Lembra que eu contei para os irmãos sobre o semeador do capítulo de número 13 de Mateus? Uma parte cai no caminho, a outra parte cai em pedras, a outra em espinho e a outra em boa terra. A triste notícia dessa mensagem é que às vezes num culto como esse hoje apenas 25% vão viver essa palavra. Alguns vai sair daqui e a palavra já vai ser roubada. Outros vai cair sobre pedras. A perseguição, as dificuldades, as lutas vai fazer com que se esqueça essa palavra e não viva ela. A outra pessoa, ela vai desejar mais, ela vai comer manjar, e as riquezas, as atrações desse mundo vão roubar a semente, que são os espinhos. Mas existe uma parte que é a boa terra, que a semente cai, germina e dá fruto. Mas eu quero crer que nessa noite, as outros 75% estão lá fora, aqui estão os 25%, amém, Jesus? Deus tem uma palavra para você aqui agora. A Bíblia aqui está dizendo que o Senhor está reservando a eles 10 vezes mais. Eu estava no meu escritório, estava em casa hoje em oração por isso. E eu vou dizer algo aqui, e eu vou abrir esse leque para algumas coisas que o Senhor colocou aqui. E eu quero que você receba ela no teu coração agora. Deus transformava um dia em outro. Você foi fiel aqui, eu te dou isso.
Você foi fiel aqui, eu vou te dar mais esse. Diz a Bíblia Sagrada que essa promessa que Deus faz a Daniel, ela é no meio de uma perseguição. O povo estava sofrendo uma perseguição iminente, uma invasão brutal estava acontecendo contra os judeus. Ninguém escapava. Deus não deixava que ninguém escapava, o próprio Deus. E ele disse isso uma vez, na voz dos seus profetas, dizendo: o que escapar será morto na estrada, os que ficar serão mortos pela fome, ninguém escapará. Aquele que se encontrar num lugar muito deserto, uma besta o achará. O próprio Deus dizia: essa sentença virá aos ímpios. Esses jovens estavam sujeitos a, quando se apresentarem diante do rei, serem mortos por terem desobedecido, por terem violado o mandato do grande rei da Babilônia, Nabucodonosor, o maior imperador que houve na terra. Mas no meio da perseguição, eles propôs ser fiel a Deus. E Deus, ele foi agregando vezes mais na vida do homem e da mulher fiel. Uma das coisas que Deus falou no meu coração, eu vou lançar aqui nessa noite. Deus me disse claramente, eu tenho certeza disso: me dê um ano de 2025 fiel, e eu te darei 10 anos de abundância nos próximos anos da sua vida. Você recebe isso? Diga glória a Deus e aplauda o nome do Senhor. Faça um teste. O Senhor está olhando para mim, para você, dizendo: faça um teste. Abram comigo as vossas Bíblias, ou na verdade, para ficar mais fácil, acompanhem aqui comigo no nosso telão. Marcos, capítulo de número 10. Escute isso, por favor. Não tosqueneja, não converse, não mexe no celular. Por favor. A Bíblia diz que no capítulo de número 10, a partir do 17, não vou estar lendo, a Bíblia fala sobre o jovem rico. E diz a palavra de Deus que esse jovem é convidado pelo Senhor a, uma vez que ele diz que cumpre todos os mandamentos, a ceder a sua fortuna, dando ela aos pobres, e ele viesse com Cristo, seguisse Jesus e receberia um galardão no céu. E aquele jovem, ele vê aquela palavra como uma palavra muito ruim, difícil, e ele não cumpre ela e vai embora. Então no verso de número 23, eu vou um pouco antes, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, porque os discípulos ficam arrasados com aquela cena. Ele olha para os discípulos e diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram, verso 24, dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas suas riquezas entrar no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá se salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aí Pedro, ele vai falar. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Não é um Daniel? Eu abri mão de tudo. Eu abri mão de ter um relacionamento, eu fiz um relacionamento sério. Eu abri mão dos manjares desse mundo, eu abri mão de sair da igreja, eu abri mão, às vezes, dos gostos da minha casa, uma casa idólatra, uma casa espírita, uma casa, e eu abri mão, nós abrimos mão de tudo. Tudo aqui é a minha riqueza, é a minha família. Não é abandonar casamento,
É dizer: olha, acima do meu amor por você há o de Cristo. Meus filhos, acima do meu amor por vocês há o de Cristo. Eu vou para a igreja, a mãe não vai poder estar, porque primeiro eu tenho um compromisso com Deus. Essa renúncia. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Aleluias! Ele merece. 100 vezes mais. Ele merece. Que não tenha deixado, que não receba 100 vezes mais. Aí ele vai dizer: já neste tempo. Ele está dizendo sobre a vida eterna? Não, nesse tempo aqui. É nos próximos anos. É para a minha vida e é para a sua vida. Em casas, em irmãos, irmãs, e mães, e filhos, em campos, com perseguições. Sim, com perseguições. E no século futuro, ainda reservado para nós está a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus por isso. Eu estava olhando para esse texto e pensando sobre isso. Eu me lembrei de 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, o versículo de número 10 diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Esses jovens estavam, por amor de Cristo. Eles estavam fazendo por amor a Cristo, por amor a Deus. Porque quando essas coisas me faltam, porque quando essas coisas me afligem, porque quando essas dores, essas perseguições vêm até mim, quando eu estou fraco diante delas, eu estou com a força de Deus na minha vida, eu estou forte, eu estou recompensado, eu estou guardado pelo Senhor. O Senhor está cuidando da minha vida, o Senhor está abastecendo a minha vida. Deixa eu te dizer algo, na conclusão dessa mensagem. Escute-me, por favor. Esse é um dos momentos mais delicados para mim. Os irmãos conhecem a história, todos conhecem, até as nossas crianças. É muito didático isso para nós na igreja. Daniel na cova dos leões, no capítulo de número 6. No capítulo de número 6, depois de Daniel desvendar o sonho do rei, repreender o rei, Daniel vem tendo um papel fundamental, mesmo correndo risco diante do reino da Babilônia. Ele não teme dizer a verdade de Deus. No verso de número 6, capítulo de número 6, verso 1, diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes. Lembra que eu disse que era um comando muito grande de muitas nações, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Será que esses 10 vezes mais já não ultrapassou? Será que esses 10 vezes mais já não excedeu? A Bíblia diz que nesse capítulo de número 6, Daniel ele é perseguido por esses homens enciumados, porque ele era um homem de um espírito diferente. E eles armam uma cilada, dizendo que alguém que adorasse a Deus, a qualquer Deus que não fosse o grande rei da Babilônia, esse homem seria lançado na cova dos leões. Os irmãos sabem que Daniel se recusa a isso. E Daniel continua sendo fiel a Deus no meio da perseguição. Diz a Bíblia Sagrada que Deus então vai pôr um anjo no meio da cova, e esse anjo vai fechar a boca dos leões. Daniel vai dizer assim: Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, literalmente. Após isso, o rei então percebe que havia um complô contra Daniel, e ele declara que durante um espaço de tempo, durante o seu reino, nenhum outro Deus fosse mencionado que não fosse o Deus de Daniel. E o verso de número 28 termina dizendo: este Daniel, pois,
verso 28 do capítulo 6, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro da Pérsia. Depois do reino da Babilônia, o reino da Pérsia vai destruir o império babilônico. Deus é na vida de Daniel, no império da Babilônia e no império da Pérsia. Isso te faz lembrar que aquilo que Deus pediu para Daniel, Ele acrescentou 100 vezes mais. Isso te faz lembrar, diga glória a Deus. Aí eu fico pensando, o que será que é isso? O que será que é esse Deus que pode me dar? Sabe quantas irmãs eu tenho? Uma irmã. Eu sou pai, eu sou filho, meus pais têm um casal, eu e a Sara. Minha irmã tem 40 anos, fez 41. Sabe o que Deus fez quando eu renunciei o mundo para ser pastor? Irmã Cris, você se considera minha irmã? Então eu não tenho só uma, eu tenho duas. Irmã Érica, você se considera meu irmão em Cristo? Então eu tenho duas. Alguma mais irmã aqui, eu posso considerar você minha irmã? Levanta sua mão aqui. Meu Deus! Quantas irmãs o Senhor nos dá! Agora eu estou entendendo quando o Senhor Ele diz para mim, é nesse tempo. Eu não tenho irmãos. Daniel, Donizete, você me aceita ser seu irmão? Em Cristo Jesus nós somos irmãos. Tem mais algum homem aqui que eu posso considerar você meu irmão? Irmã Rita, você trouxe toalhinha para mim hoje? Cadê? Se a minha mãe tivesse aqui, ela tinha preparado, mas eu tive que deixar minha mãe em Porecatu. Mas Deus preparou uma Rita. Deus preparou. Meu Deus, eu vou dizer aqui, eu vou me perder de nome de senhoras. Senhoras e senhores, esses dias o irmão Oswaldo fez uma banana da terra para me comer. O meu papai faleceu. 52 anos, mas o irmão Oswaldo trouxe para mim uma banana da terra cozida com quê? Com mussarela. Quantos abraços e de papais que eu não recebo aqui. O meu sogro é um pai. Ai, meu Deus do céu. Você sabe que amanhã, vou contar aqui, agora eu vou falar. Sabe aonde eu vou almoçar amanhã? Na casa do irmão Paulo e da irmã Beth. Sabe aonde eu vou jantar amanhã? Na casa do irmão Júnior. Meu Deus do céu! Cadê a Sossô? Está aí hoje? Amanhã fala para pôr mais água no feijão. Irmãos, eu nem aluguei restaurante, Deus está me dando 100 vezes mais. Irmão Ademir, domingo o Senhor me convidou para ir na tua chácara, não é? O Senhor falou para mim, para o meu sogro ir na tua chácara, não foi? E eu nem tenho chácara, mas eu posso ir lá quando eu quiser? Sério? Eu ganhei uma chácara e nem sou dono de chácara. Cadê o irmão Paulo e a irmã Beth que esses dias não levou para Iacanga? Está aqui? Irmão Paulo, quando eu quiser ir lá eu posso ir? O irmão, aquela palavra que o irmão me falou é verdade, de ir lá com a família. Eu nem pago imposto dela, quem paga é ele, eu tenho uma chácara para ir. Donizete, você conhece essa chave aqui? É da sua fazendinha. Você falou para mim assim, o senhor entra lá e usa quando o senhor quiser, quantas vezes o senhor quiser. E ele que arruma ela, e eu tenho uma chacrinha, uma fazendinha para ir. Quando a gente serve a Deus, Deus Ele mostra para nós. Esses dias eu não quero trocar meu Corolla. Meu Corollinha é lindo. Ele está cobertinho, vocês viram que ele está cobertinho lá? Eu comprei uma manta para eles, as crianças põem a mão naquela manta e falam, diz que isso é minha. Amo o meu Corollinha. Eu não vou pagar IPVA esse ano. Para quem vai pagar IPVA? Porque o meu é 2003, estou feliz demais com ele, meu Fuscão, minhas motinhas. Mas esses dias eu tinha vontade de andar com um Corolla chique, sabe aquele Corolla chique? Aquele já modelo 2015. Esses dias eu andei 800 quilômetros com um.
para ir e para voltar. Eu andava com ele, o ar-condicionado no alto, e andando com ele, falei: Senhor, nem precisei comprar. Um irmão chegou e falou para mim assim: ó, anda com o Corolla, toma, o senhor vai levar, o senhor vai voltar, o senhor vai passear na cidade com ele. E eu nem tenho isso. Sabe o que Deus está virando para mim e para você, dizendo: seja fiel a mim, abdique, me sirva, e neste tempo, eu vos acrescentarei irmãos e irmãs, pais e mães, prosperidade te darei, porque você foi fiel e deixou tudo para ser o meu servo e minha serva. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O irmão Adelmo está aí hoje? Está aí? O irmão Adelmo está com um carrão branco. Sangue de Jesus tem poder. Já viu o carro? Nossa! A Célia e o Jean, eles viram para o Adelmo esses dias e falaram: pastor, marca um dia para o senhor dar uma volta com o carro. O Adelmo falou para mim: marca um dia para o senhor andar com ele. Marca um dia para o senhor dar uma voltinha com ele. O pastor Adão tem uma caminhonetona redonda, né? Como é que é o nome daquilo? É uma Mitsubishi? Hilux. Olha, irmão, só de falar é chique. Eu quero que o senhor um dia viaja com ela. O Astra do irmão Oswaldo, quantas vezes ele liga para mim, o medo que eu tenho de pegar esse Astra. Irmão, eu escuto por causa de um papel, imagina por causa de um Astra. Pega o meu Astra. Mas eu só tenho um Corolla no meu nome. Mas é assim que Deus faz comigo e com você. Deus está me chamando aqui, te chamando para ser fiel, porque nos próximos 10 anos, Ele está te pedindo um ano da devoção, para que nos próximos 10, o Senhor levante o rosto dele de uma forma tão gloriosa sobre a sua vida, que as coisas que você possui, que você sonha, o Senhor vai agregar de uma forma sobrenatural. Você crê nisso para a tua vida? Diga glória a Deus. Eu não sei em quantas áreas o Senhor está falando comigo e com você aqui. O que eu estou dizendo aqui sobre a minha vida, eu não estou dizendo sobre o Wellington, eu estou dizendo sobre o Deus fiel do Wellington. É Deus que faz isso, é Deus que cuida de você. Ele te convida aqui nessa noite a viver essa fidelidade. Eu estou encaminhando a ela. Todos os dias eu estou pedindo a Deus que me ajude a renunciar. Manjares são apresentados para mim. E manjares são apresentados. Mas o Senhor me convida e te convida a renunciar aquilo que não é de Deus, a abdicar, a ser servo, a fazer a vontade do Senhor. Como Pedro disse: Senhor, eu deixei tudo. Daniel disse: eu abri mão do pecado, eu abri mão de tudo, e Deus o constituiu um grande homem no reino da Babilônia e da Pérsia. Que esta unção, ela recaia sobre a sua vida esse ano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as palmas que glorificam ao Senhor. Se coloque de pé no nome de Jesus, por favor. Oh Deus, feche os seus olhos. Você que pode, é claro. Um sufoco que eu tenho aqui, irmãos. Porque aí eu fico com vontade de agregar, às vezes, coisas que nem Deus quer que eu fale, mas é só para dizer para você: pelo amor de Deus, vai viver essa palavra. Se você está querendo abrir mão de alguma coisa por manjar, deixar de abrir mão de tudo pela vontade de Deus, irmãos. Irmãos, abra mão de tudo pela vontade de Deus, irmãos. Deus, Ele vai te acrescentar. Senhor, nós estamos no mês de junho aqui, Pai, representando. O Senhor está construindo um processo em nós. Eu sempre temo nos finais das mensagens, Pai,
com que esse final, que o Senhor nos dá um desfecho, porque toda luta tem um desfecho. Meus amados, é por meio da tribo. Por isso que ele fala para Pedro: Pedro, em paz, mães, campos e em tribulações, porque são essas tribulações, essa luta que você está passando, essa dor hoje. Você está me escutando, igreja? Essa dor hoje, essa luta hoje, essa dificuldade hoje, e você tem que ser fiel no meio dela, seja, porque é por ela que Deus vai trazer, é por ela que Deus vai acrescentar, é por meio dela que os 10 vezes e 100 vezes mais Deus vai trazer. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: ué, faz 2 anos que o Senhor usou o pastor para pregar aquela palavra e eu estou passando uma luta. Ele disse que era por meio de pais, mães, irmãs, campos, irmãos e tribulações, que ele ia produzir 100 vezes mais. Você sabe o que ele está dizendo? Que isso vai ser, é necessário às vezes aqueles dias difíceis, aquelas perseguições, aquela assolação, mas elas vai produzir os novos frutos que Deus vai trazer, as novas oportunidades, a nova prosperidade. Você precisa receber essa palavra em nome de Jesus, meu irmão. Deus está sendo coerente com a tua palavra. Oricantarabaias, suribicantarabasurias, oribisantarabaxandarabacantavaias, Senhor. Oriabaias, suribicarabaxaias, oriandarabassuriandas, suribicantas, orabassurianda, meus irmãos, meus amados irmãos, receba essa palavra. Pelo amor de Deus, peça agora para o Senhor: Senhor, nos livra dos manjares. O mundo empurra para que nós venhamos a fazer exatamente como Ele quer, e diz: se você não fizer, você não suporta. Se você não fizer, você morre. Se você não fizer, você vai perecer. Se você não fizer, você não vai resistir a esse tempo. Olha, todo mundo está fazendo, todo mundo, é normal. Mas nós olhamos para a tua palavra e dizemos: não. Eu não vou desistir por tão pouco, eu não vou parar por tão pouco. Eu vou resistir a essa luta que eu estou vivendo, porque o Senhor vai me acrescentar mais. E não é uma barganha, irmãos. Deus não está te chamando para uma barganha, não. É Ele que está prometendo, é Ele que está nos dizendo. Ele disse para Abraão: Abraão, você é uma bênção e eu farei. Ele decidiu fazer. Ó Senhor, nós teremos um ano pela frente. Meu Deus, eu quero ver os seus filhos corados. Eu quero ver os seus filhos, Pai, mesmo no meio às vezes das dificuldades, mas corados, bonitos, prosperando, sendo curados, sendo salvos, a sua família vindo para a igreja. Senhor, aquilo que eles mexem, que eles tocam, que eles administram, Pai, sendo abençoado, meu Deus. A empresa onde eles trabalham, eles sendo honrados, eles sendo passados de cargo, eles recebendo novas propostas. Eu quero crer, meu Deus, que a nossa fidelidade vai produzir, Senhor, coisas extraordinárias na nossa vida. Receba esta oração em nome de Jesus e aplaude o seu poderoso nome. Quem tenho eu no céu além de ti? Senhor, eu recebo, Pai, E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Desesperado de amor,
estou disposto a morrer por ti e construir. Adore a Deus, nós já estamos encerrando. Pode. A gente se encerrar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Olha que lindo! Abro mão da minha vida por ti. Sim, meu Deus. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Meus irmãos, estou certo de que a palavra do Senhor chegou no teu coração. Posso ouvir um amém? Sexto dia da campanha, temos 6 pela frente. Faca nos dentes. Vamos fazer, vamos lutar. Quinta-feira você está aqui, posso ouvir um amém? Quinta-feira nós estamos aqui, irmão. Palavra de Deus pura e sem mistura. E vamos seguir adiante. Em nome de Jesus está declarado. Está declarado. Todos os dias de junho, você fez, você semeou, você vai colher um mês abençoado, em nome de Jesus. E que as suas mãos assim estendidas, não se esqueça, eu amo a minha igreja e por isso inclusive os irmãos que fizeram a festinha ontem estão de parabéns, estava tudo limpo, parabéns. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem: como é que será o teu mês de junho, igreja? O meu de muita bênção. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Beijo no coração de vocês. Vá em paz para sua casa em nome de Jesus.